Noah Okafor, jogador de 25 anos, suíço, centroavante, é o cara do Flamengo. O Flamengo, de fato, tem interesse na contratação do jogador, que está emprestado ao Napoli, foi campeão italiano, inclusive pela equipe da região da Campanha, mas pertence ao Milan. A informação foi trazida em primeira mão pela imprensa turca e confirmada pelo companheiro Mauro César. Portanto, o Flamengo está sim de olho nesse jogador que atende às características exigidas pela diretoria. Rompedor, jogador que ataca espaços pequenos, que tem a capacidade do drible, jogador para conseguir romper defesas mais fechadas. Esse é o objetivo para o clube ter interesse em Okafor. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, tentou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, mas deixe seu like, é muito importante. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente vai falar sobre esse jogador suíço, Noah Okafor. Quem é esse cara? Bom, o bom de acompanhar bastante futebol internacional, que a gente pode fazer uma análise mais detalhada para você, sem precisar, entre aspas, consumir muito tempo. Vamos lá. O Okafor é um jogador de segunda prateleira no futebol europeu, tá? É um jogador pelo qual o Milan pagou 14 milhões de euros ao Red Bull Salzburg, da Áustria. E hoje o Milan quer 15 milhões de euros para liberar o atleta. Ele é um centroavante, rompedor, inclusive esteve com a seleção da Suíça na Euro 2024. A Suíça fez uma boa campanha, acabou sendo eliminada pela Inglaterra nas quartas de final, e ele era reserva do Embolo, esse titular absoluto da equipe treinada por Murat Yakin. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, pessoal? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Acesse agora o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado. E tem coisa muito boa para você para o jogo entre Brasil e Paraguai, nesta terça às 9h45 da noite na Arena Corinthians. É o seguinte, é um BandBet Multiplica, ou seja, uma combinada que eu sugiro para você, tá na capa do site, com odds incomparáveis, odds maiores do que a média do mercado, ou seja, odds exclusivas e sem iguais no mercado para você. E a combinada da vez é Brasil para ganhar o jogo e Rafinha, que estará de volta ao time titular após cumprir suspensão contra o Equador, balançando as redes. Para essa combinada, a BandBet está pagando R$4 contra R$ 3,30 na média do mercado, que está comendo poeira. Então você tem odds exclusivas e turbinadas para esse jogo entre Brasil e Paraguai. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o tema, Okafor, que de fato é o cara do Flamengo, interessa ao Flamengo e o Flamengo tenta diminuir um pouco, negociar para diminuição desse valor, e acho que tem margem para negociação aqui, porque como eu disse anteriormente no vídeo, ele foi contratado ao Red Bull Salzburg da Áustria por 14 milhões de euros. O Milan quer fazer lucro em cima de um jogador que está sem espaço atualmente. Ele jogou pouquíssimo nessa temporada pelo Napoli. Ele é a terceira opção hoje na posição de centroavante da equipe italiana, né? Porque o Lukaku é o centroavante titular, daí vem o Raspadori, que é titular da seleção da Itália, e aí sim o Okafor, que na primeira temporada dele no Red Bull Salzburg, que não foi a primeira, perdão, mas numa temporada 2021-2022, ele fez 14 gols, tá? Jogando numa equipe que tem por vocação revelar jogadores para o mercado europeu. O Erling Haaland jogava no Red Bull Salzburg, por exemplo, na Áustria, né? Então, um time que domina o futebol austríaco e aí revela o Okafor para o futebol europeu. E aí ele vai jogar no Milan.
E na temporada 22, 23, 23 e 24, ele marca 6 gols com a camisa Nero Azzurra, tá? Então é um jogador que vai bastante às redes, a ponto de ser convocado para a seleção da Suíça. Como eu disse, ele é reserva do Embolo, que é titular absoluto do time do Murat Yakin. E tem como principal característica, bom, ele é destro, é um jogador de muita força, tem 1,85 m, é um jogador que tem como característica o drible, ou seja, ele vai bem contra defesas bem postadas. Então, se o Flamengo está procurando por esse tipo de jogador, e o Flamengo vai se confrontar por várias vezes com esse tipo de sistema defensivo do adversário, é muito importante você ter um jogador dessa magnitude. É um jogador que faz muita pressão na saída de bola do adversário, um jogador com vigor físico muito importante. Então, assim, se o Flamengo conseguir baixar um pouco esse valor de 15 milhões de euros pedido pelo Milan, eu acho que é uma boa contratação. O Milan não é particularmente, você pode olhar e você fazer, pô, mas ele não teve sucesso no Milan. O Milan hoje é um clube que é um cemitério de jogadores, né? Você veja o Rafael Leão, por exemplo, que entrou ontem na partida entre Portugal e Espanha, é um ótimo ponto esquerda. No Milan não está jogando nada. Só quem se salvou nessa temporada no Milan foi o Reinders, jogador holandês que está indo para o Manchester City, inclusive. Então, assim, o Milan não é muito base de comparação. E no Napoli, time campeão italiano, ele tem lá a estrelinha, o Scudetto no peito, ali tem um titular, claro, que é o Romelu Lukaku, né? E o Raspadori, que é jogador da seleção italiana, vem logo atrás. Então é difícil conseguir o espaço, né? Eu acho que um jogador que se daria muito bem no futebol brasileiro. Seria um ótimo reserva para o Pedro. O Pedro tem que ser titular do Flamengo. Eu não consigo imaginar o Flamengo com o Pedro como um reserva. Ele tem que ser titular nesse time do Flamengo. Então, assim, eu acho importante o interesse do Flamengo no Okafor. Acho que é um jogador que acrescentaria bastante e mostra que o Flamengo está muito atento ao mercado europeu, né? Porque a gente vê o interesse no Jorge Carrascal, vê o Flamengo interessado no Okafor, vê que o Flamengo vem forte nessa janela de transferências, não necessariamente para o Mundial. E o Flamengo trouxe um jogador de elite, que é o Jorginho, o terceiro melhor jogador do mundo em 2021, jogador decisivo para a Itália ser campeã europeia naquele mesmo ano, um jogador que estava no Arsenal, na Premier League, né? Então, assim, o Flamengo deixa momentaneamente de olhar para a América do Sul para mirar em mercados mais fortes do futebol mundial. No caso, é a Europa, né? É importante esse movimento. Até porque você olha para um centroavante no futebol sul-americano, você não tem um cara... Você poderia olhar, por exemplo, o Lucas Beltrán, que está saindo da Fiorentina, que fez um baita trabalho no River Plate, mas é um jogador mais caro do que o Okafor, né? Um jogador que estaria ali na casa dos 18, 20 milhões de euros. Então, assim, eu acho que seria uma boa chegada do Okafor ao Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.